Agora vamos conversar? Vamos? Vai que de repente você conhece alguém que está passando por isso. Já dá dica. Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o movimento de vendas de Natal pode ser responsável pela contratação, olha só quanta gente, de 109,4 mil trabalhadores temporários no Brasil. É bastante gente, né? Várias são as vantagens desse tipo de serviço, pois ele é capaz de abrir inúmeras portas. Por isso, é necessário conhecer os direitos do trabalhador temporário. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista do direito do trabalho, Amanda Caputo. Você está bem, meu amor? Olá, que saudade de você! Bem, olá, Léo! Olá, pessoal de casa! Como eu estou feliz em estar de volta! Tá tudo bem, né? Graças a Deus! E às terças passamos batom vermelho. Passamos batom vermelho. E a gente tá combinada hoje. Eu vim de branco, ela veio de preto. A gente Black ligou and uma white. pra outra. Mentira. Exato. Mandinha, quando a gente fala de trabalho temporário, muita gente encara como a própria oportunidade. Sim. De repente, se eu me der bem, consigo tá ok no ano que vem lá. Mas as pessoas às vezes nem imaginam que elas têm alguns direitos. Sim. Elas têm direitos, são bastante. Como é que funciona essa coisa? O que é um emprego temporário? Bom, nessa época, aumenta muito a demanda, porque nós temos férias, nós temos festas de final de ano, então aumenta o turismo, a demanda na indústria, a demanda nas lojas. Então, é aquele boom no comércio, na prestação de serviço. E aí tem a demanda de pessoal para trabalhar. E aí, como é que se dão as contratações? Para isso, existe o contrato temporário, que é aquele que tem data de começo, né, para começar, e data para terminar. Por quê? Porque são situações sazonais e excepcionais. Então, não é sempre que acontece, né? Então, Natal, as férias... Páscoa. Exato, são situações sazonais. Um outro exemplo, obra. Ah, é verdade. Aquelas obras que tem que... foi contratado para construir um prédio. O prédio acabou aquela demanda. Então, são situações excepcionais e situações sazonais. Então, o contrato de trabalho por tempo determinado, né, os contratos de trabalho temporários, são autorizados nessas situações, sazonais e excepcionais. E eles têm um prazo, Eles têm o prazo de 6 meses no máximo, que podem ser prorrogados por mais 3 meses. Então, assim, te quero na minha empresa como temporária. Máximo 9 meses. 9 meses. E aí, se eu gostei do seu trabalho, eu te quero para sempre. Eu te quero na minha empresa. Aí eu vou te contratar pelo contrato por tempo de trabalho indeterminado. Por tempo indeterminado. E existem tipos de contratos, Amandinha, ou não? Sim, sim, sim. Para cada demanda, para cada empresa, para cada função, tem um contrato diferente. Então, nesses contratos temporários, vai ser feito um contrato temporário com início e com fim, certo? E aí, gostei, quero te efetivar, você vai ficar na minha empresa, faz esse contrato por tempo indeterminado. Então, para cada tipo de demanda, tem-se um contrato diferente. Lembrando, todos eles têm anotação na carteira de trabalho. E tem um contrato delimitando as obrigações e cada tipo de função. Então, você vai ter lá os seus direitos e os seus deveres, bem como a anotação na sua carteira de trabalho. E caso a empresa queira contratar, ele não precisa mais passar pelo prazo de experiência, já que ele teve um contrato anterior, ou precisa? Vamos lá, são duas coisas totalmente diferentes. O contrato temporário, eu preciso de você porque eu tenho uma demanda excepcional. Aumentou o volume de vendas na minha loja, na minha empresa, no meu hotel. Então, eu vou contratar um funcionário temporário. Não, eu quero te experimentar. Eu quero experimentar para ver se você se encaixa naquela função na minha empresa. Eu vou te contratar pelo contrato de experiência, que são 3 meses. Então, o contrato de experiência, ele visa fazer um teste com o funcionário. Vou testar para ver se você se enquadra na minha empresa. Se você se enquadrar, você fica. Já o contrato temporário, não. É aquele prazo... E acabou. E acabou. Exatamente. Então, pode acontecer da pessoa, mesmo assim, ter que passar pela experiência de 3 meses, porque falar, as suas funções ampliaram. Sim. Né? Sim. E quais são os direitos? Nesse tempo, ele também tem direito, sei lá, 13º, descanso, como funciona? Como é que funciona? Vamos lá. Primeira coisa de diferente no contrato temporário, ele não entra diretamente na empresa. Ele entra numa empresa intermediária e essa empresa intermediária é a contratada da empresa principal. Então, eu te recruto e eu sou sua empregadora. E eu vou prestar serviços dentro de uma outra empresa. Então, é como se o funcionário fosse autônomo nessa empresa principal. Entendi. Entendeu? Por isso que
mais barato e menos burocrático esse tipo de contratação para essas ocasiões especiais. É meio que terceirizado. Exato. Porém, a empresa principal tem obrigações e tem responsabilidades sobre esse funcionário. Boa. E aí, independente do tempo, se é no máximo 6 meses, tem direito a 13º? Sim, tem direito tudo. a 13º proporcional, férias proporcionais, adicional noturno, todos os direitos são iguais. O que acontece? Qual é a diferença de um contrato comum? Não tem aviso prévio, porque veja, nós já combinamos quando termina, não tem direito àquela multinha dos 40% sobre o fundo de garantia e também não tem direito ao seguro-desemprego, porque já está tudo combinado antes, quando começa e quando termina. Então, são esses 3 direitos que o trabalhador não consegue usufruir. E acontece dele, de repente, ser dispensado porque ele não cumpriu com algo, igual um funcionário comum, por exemplo? Vamos supor que eu te contratei e eu tô gostando dessa coisa de te contratar. Você viu? Me contrata. Adorei. Mas tem que levar o Léo junto para cozinhar. Tem que todo Vamos, mundo. Léo. Com certeza. Contratei vocês Tô na dois, área. tá? Mas veja bem. Você não se encaixou naquela função, na minha empresa, no meu hotel, na minha loja. O que acontece? Eu vou te dispensar. Se for por justa causa, né? Eu não te pago nada, quem me paga é você. O empregado indeniza a empresa caso ele dê a causa para essa demissão. Se eu te dispenso antes do prazo, sem você ter feito nada, sem uma justa causa, eu vou te indenizar pelo período faltante. Entendi. Por quê? Você se programou para trabalhar comigo 9 meses e aí do nada eu te dispenso. Então, funciona desta forma. E quando se pode dar uma justa causa? Em várias ocasiões. Nós temos um rol na CLT, né? Elencando todas as possibilidades dessa justa causa. Por exemplo, desídia. Quando o trabalhador tem a famosa preguiça de trabalhar. Ou então, quando ele agride verbalmente ou fisicamente o superior hierárquico ou algum colega. São várias hipóteses que temos essa justa causa. E é possível fazer um trabalho temporário como pessoa jurídica? Por exemplo, então eu quero te contratar, mas se você tiver uma empresa, se você tiver Sim, isso também é possível. Porém, a pessoa jurídica, nesse caso, ela não tem direitos trabalhistas. Tá? Ela a grosso modo, um autônomo. Ele não tem direitos trabalhistas, não tem direito a hora extra, não tem direito a 13º, não tem direito a nada. Ela fecha um determinado pacote de serviço e, em troca, ela recebe um pagamento X por aquilo. E pode ser feito um contrato também, mas daí não vai englobar nenhum tipo de direito como esse. Exatamente. Porque muita gente acaba fazendo isso também, né, na temporada. Sim, e Abi, o que acontece? Muita gente é contratado verbalmente, é contratado sem nenhum registro na carteira, sem nenhum tipo de contrato, e é uma dúvida muito frequente que eu recebo. Doutora, mas e aí? Eu não tenho registro. Eu tenho direito? Claro! Os seus direitos independem de qualquer registro ou de contrato. A Justiça do Trabalho, ela preza o princípio da primazia da realidade. Você trabalhou? Você cumpriu o horário? Você tem o vínculo empregatício? Você tem direito. Mas e aí, como é que eu faço para buscar o recebimento desses direitos? Converse com o seu empregador. Se não tiver outra alternativa, procure a Justiça do Trabalho. E aí eu tenho que ter provas? Que tipo de provas que valem, por exemplo? Valem uma foto do seu trabalho, valem conversas de WhatsApp, valem um colega que trabalhou, testemunhas. Então, a gente tem uma gama grande. A Justiça do Trabalho, ela visa alcançar a realidade. E como o trabalhador, geralmente, ele é muito mais hipossuficiente em relação à empresa, a Justiça do Trabalho acaba favorecendo um pouco a ele. Não é? Porque a empresa tem mais tecnologia, tem mais recurso financeiro e o trabalhador nesse momento. Então, é muito comum acontecer esse tipo de contratação informal. Vem trabalhar para mim. E as pessoas fazem um acordo. Sim. Tipo, não estou trabalhando, estou precisando de um dinheiro, me chamou, não vou nem reclamar, eu vou. Exatamente, né? Exatamente. E vai daquilo, conversou com o empregador, é isso que você quer, você aceita aquilo? Agora, se você está passando por uma situação complicada, que você gostaria de ter os seus direitos, que você está ali trabalhando direitinho e não consegue obter êxito, procura seus direitos.
Boa. E não custa nada ter um bom relacionamento para conseguir depois passar dessa experiência ou dessa temporário, né, para ficar permanente. E veja, às vezes o que acontece muito que a gente vê no escritório? O funcionário entra para trabalhar temporário, informal, e depois ele acaba sendo contratado, registrado. Então é uma porta de entrada para você na empresa, na indústria, na loja, enfim. E você pode ser chamado diversas vezes. E a AB tem uma novidade. Com a reforma trabalhista de 2017, criou-se o contrato intermitente. O que é o contrato intermitente? A gente até falou sobre ele aqui. Vou dar uma festa de final de ano. Vou fazer uma ceia grande de Natal com a minha família de 5 pessoas. O que eu faço? Eu preciso de um garçom, eu preciso de uma cozinheira. O Léo vai lá prestar serviço, vai lá cozinhar nessa ceia de Natal. E aí, como é que vai fazer? Como é que eu faço essa contratação? Vamos, Léo? Normalmente eu faço, já tenho muitas pessoas que trabalham comigo, mas é sempre de uma forma informal, nunca de uma forma formal, né? Nunca tem um contrato, nada, mas eu faço bastante. Viu só? O que acontece? Existe o trabalho agora intermitente. O intermitente, ele não tem aquela continuidade. Veja, eu preciso para uma ceia de Natal, eu preciso... Exatamente, eu preciso para um evento de carnaval, eu preciso para um evento de férias. Eu contrato o intermitente. O intermitente, ele recebe por hora e ele já recebe todos os direitos dele trabalhado. Então, veja, o Léo fez lá a ceia de Natal, ficou 3 dias trabalhando. Ele vai receber por essas horas trabalhadas, equiparado a um cozinheiro, né, a um chefe. Normalmente a gente contrata com um valor fechado, como você disse, e já equivalente às quantidade de horas que a pessoa vai trabalhar. E aí nessas horas está embutido férias proporcionais, 13º proporcional, fundo de garantia, então já está pagando de uma vez. Então no final, né, não tem aquele custo pro empregador, pro empresário de ter que pagar a verba rescisória. Então ele já pagou tudo e ele se livra desse encargo no final. Como uma prestação de serviço. Exatamente. E veja, tem registro na carteira. Porém, o Léo, como chefe, ele pode prestar ele pode trabalhar para vários empregadores ao mesmo tempo. Ele não tem que ter aquela exclusividade. Então, ele pode fazer 6 ceias de Natal tranquilamente. Interessante. E vai para a carteira. E vai para a carteira. Legal isso. Todos esses contratos que nós estamos falando, eles têm que ter registro na carteira. Se eles não tiverem, tem o vínculo empregatício comum e o funcionário vai receber todos os direitos trabalhistas. Que legal. Então, olha, você aí de casa que está aí, de repente, começando em algo, observe, leia esse contrato, né? Para entender exatamente qual que é o período, quanto tempo, o que você tem que cumprir de carga horária, de tudo isso que é importante também, né, Amandinha? E, Abi, o diálogo é a melhor coisa que existe. Eu sou advogada, gosto de processar? Não. O processo é o último caso que nós chegamos. Converse com o seu empregador, exponha ao seu lado, converse, pergunte, tente adequar com a demanda, com a sua necessidade. Eu acredito que conversando a gente se entende. Com certeza. Gostei, minha gente. Não esquece de ficar de olho, de ler, né? A gente fala muito isso, né? Leia os contratos, leia e acorde coisas que realmente você vai dar conta de fazer, porque tem isso também, né? E, Abi, só uma última observação que é muito importante. Não é porque você não tem o registro que você não tem direito. Isso é bem legal mesmo. Pessoal, trabalhou, tem direito. Tem direito. Exatamente. Boa. Se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, o telefone é o 12 98168 6907. Obrigada, meu amor. Muito bom Beijos estar para com você. vocês. Obrigada.